E aí, pessoal, vamos lá. Aula 6, trabalho, serviços e lazer. Agora a gente fala sobre uma sociedade que é mais contemporânea. Você viu, Tia Gabi, como as coisas vão mudando? A primeira aula todo preso, todo formal, agora a gente já está cansado. Então, vamos lá. Serviços e lazer. Durante essa sociedade contemporânea, eu falo que é século XX, tá, gente? A partir da década de 70 e 80 até a contemporaneidade, até atualmente mesmo. Hoje, com o advento da tecnologia, surgiram novas relações de trabalho. Então, aquela coisa que era bem subjugada mesmo, da burguesia versus o proletário, não tem tão forte mais hoje no cenário atual. Há, na verdade, uma nova necessidade desse proletário, desse trabalhador. Ele não é só o cara que deve apertar parafuso, ok? Ele deve ser um cara que trabalha em equipe e que tem uma polivalência. Ele pode tanto apertar parafuso como fazer outras funções, ok? Ainda existe uma relação distante de burguesia e proletariado, todavia, essa relação ela está se estreitando, tudo bem? Isso principalmente em âmbitos empresariais. Empresa, fábrica, ainda é muito distante, todavia em outras áreas da sociedade, em outras áreas da economia, da produção, essas relações elas já estão mais próximas. Vamos lá. Dentro desse cenário do século XX, houve a ascensão do terceiro setor da economia. Qual que é ele? É o setor de serviços, ligado à comunicação. Tá marcado, né? Tá marcado aqui. Ligado à comunicação e ao comércio. Ou seja, ele trabalha com bens intangíveis. O ato de vender uma mercadoria, eu não posso pegar. Eu posso tocar a mercadoria, mas a mercadoria ela é produzida pelo segundo setor, que é o setor industrial. Ok? O ato de vender uma fruta ou vender carne, sei lá, ele é um ato intangível, eu não posso pegar. Eu posso pegar o quê? A mercadoria. Só que tanto a fruta quanto a carne, ele faz parte do primeiro setor, que é o setor agrícola, ok? Esse setor de serviços, ele se torna base para o capitalismo financeiro, que é o capitalismo que nós vemos atualmente. O que é esse capitalismo financeiro? É aquele vinculado com os bancos e com os sistemas inteligentes, de comunicação principalmente. Então, hoje, por exemplo, esse setor de serviços, ele é necessário para a agricultura e para a indústria. Não se fala mais sobre primeiro e segundo setor. O principal setor hoje em dia na sociedade é o terceiro setor, que é o setor de serviços. É só você pegar seu celular, abrir o aplicativo do iFood, você vai estar contratando o setor de serviços, um serviço de serviço, enfim, um setor dos serviços. Se você pegar, abrir o Rappi ou, enfim, qualquer outra coisa, o Uber, por exemplo, certo? Tudo isso aí está ligado ao setor de serviços, que atualmente é o principal setor da economia. Não digo no Brasil, mas num sentido global, tá bom? Vamos lá. Dentro desse cenário aqui do setor de serviços, surgiram também alguns ganhos sindicais. E houve, então, uma necessidade do lazer. E o que é esse lazer? É a atividade humana livre. Ou seja, o trabalhador, enquanto está na empresa, na fábrica principalmente, ele está condicionado àquele tipo de trabalho. Quando ele está fora daquela empresa, ele vai buscar atividades de lazer. São atividades humanas que ele não é obrigado a fazer. São atividades livres, não obrigatórias. Certo? Essas atividades de lazer elas se tornaram possíveis graças a esses ganhos sindicais. Beleza? Por que elas são necessárias? Para equilíbrio psicológico, descanso e desenvolvimento humano. Então vamos pensar na sociedade lá atrás, 16 horas por dia. Imagine o quão cansados eles não ficavam. Imagine a quantidade de desequilibrados psicologicamente. Não é à toa que naquela sociedade, lá de Marx, 1750, a quantidade de bêbados, embriagados era gigante na Inglaterra. Sem contar a questão de desenvolvimento humano. Ele precisa dessa atividade de lazer para produzir alguma coisa que seja mais humana. Aquela ideia de humanização. Tudo bem? Todavia sofre riscos atuais, que é a falta de percepção de tempo de trabalho e tempo para o lazer. Muitas pessoas elas levam muito serviço para casa. Isso daí acaba gerando uma distinção. Quer dizer, a falta de distinção entre aquilo que eu vou produzir na empresa e aquilo que eu vou produzir em casa. Em casa não seria um tempo para lazer? Todavia, não é mais assim que funciona. Isso é um grande risco para essa percepção da necessidade de lazer que temos na sociedade atual. Para isso, ou sobre isso, melhor dizendo, surgem Adorno e Horkheimer, que vão falar sobre essa ideia de cultura, indústria cultural,
que é a indústria cultural? Tudo aquilo que é produzido e comercializado em relação ao lazer. Então a indústria cultural está no cinema, no filme da Marvel que você está assistindo. Então hoje, Hollywood, Marvel, Disney, todas elas são indústrias culturais. Indústrias que estão ligadas ao gerar prazer, gerar lazer nas pessoas, proporcionar lazer para as pessoas. Ok? Todavia, essa indústria cultural, ela muito tira a individualidade. Ela causa uma alienação que seria o seguinte: eu desenvolvo uma moda. Entre os meninos, é comum eles usarem aqueles Air Jordans. Ok? Essa indústria cultural que propagandeia a ideia do Air Jordan, o tênis do Michael Jordan, ok? Ela causa alienação. A pessoa ela não pensa mais por si mesma. Eu vou comprar o Air Jordan porque eu gosto. Não é mais isso. Eu vou comprar o Air Jordan porque todos os meus amigos estão comprando. Isso daí cria uma sociedade de massas. As pessoas elas perdem sua individualidade. Elas produzem, elas fazem aquilo porque outras pessoas estão fazendo. Então ele já não tem mais o senso crítico de dizer eu gosto ou eu não gosto daquilo. Eu vou fazer simplesmente porque os meus amigos fazem. Ok? Como que essa indústria cultural é utilizada? Pela classe dominante para manter aquele status quo, aquele status permanente de uma classe que domina e uma classe que é dominada. Uma classe que domina que tem mais recursos econômicos, uma classe que é dominada que tem menos recursos econômicos. Hannah Arendt sobre isso daí diz que a sociedade de massas, que é essa sociedade aqui, ela não precisa de cultura. Quando ela fala cultura, essa sociedade de massas, desses dominados, eles não estão buscando, na verdade, de acordo com a ideologia dominante, essa sociedade dominada, ele não deve ter cultura, acesso à educação, acesso à ciência, mas ele precisa simplesmente de diversão. Então, um filme da Marvel, ao invés de visitar um teatro com uma obra clássica, ele vai atrás de um Air Jordan, ao invés de um livro sobre algum tema importante da sociedade. Isso daí mantém a estrutura de dominantes que conseguem acesso a essa cultura mais erudita e dominados que têm acesso a uma cultura mais superficial. Tá bom? Espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Enfim, a aula acaba aqui, gente. Valeu!